Pronto, já está gravando. Legal. Muito bem, boa tarde a todas as pessoas presentes. Vamos falar, eu sou a professora Thelma Fonseca, aqui do Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, sou uma mulher branca, 40 mais, cabelos loiros, um pouco grisalhos já, começando, né? Altura do pescoço. Estou usando óculos, estou vestindo uma jaqueta azul, que em Belo Horizonte está fazendo bastante frio. Estou com uma blusa preta por baixo, inclusive, né? Estou aqui no meu escritório, onde atrás, né, nas minhas costas aqui, tem um quadro onde a gente faz as discussões com os alunos, né, das pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Estou em Belo Horizonte e Minas Gerais, na universidade. Vou passar a palavra para a Ana Cláudia, posteriormente a professora Daniela, depois a Mita, para a gente fazer as apresentações de autodescrição. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou Ana Cláudia Camargo Miranda. Eu estou em São Paulo, né? Estou em São Paulo. Tá frio aqui também. Eu tenho 47 anos, sou uma mulher branca, com os olhos castanhos, o cabelo castanho claro, liso. Uso óculos para trabalhar ao computador. Estou vestindo uma blusa de lã com gola alta. No final da golinha tem uma listrinha vermelhinha, né? E é isso, eu acho que essa é a minha descrição. Muito prazer em estar aqui com vocês. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Daniela, trabalho aqui na Amazul, sou gerente de desenvolvimento de pessoas, estou na empresa nesse momento, né? Eu tenho cabelos castanhos, lisos, na altura do ombro, pele branca, olhos castanhos, também estou usando óculos e uma blusa de frio preta com detalhes coloridos. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Mita Torres, soy una mujer negra, inmigrante, nací en Cuba. Soy doctora en Ciencias Nucleares formadas pelo Programa de Engenharia Nuclear da COPE. Soy una mujer emprendedora. Estoy vestida con una blusa marrón, una saia short bem colorida. Estoy aquí en la sala de casa. Soy mãe de uma jovem de 30 anos, mestre em dança na UFRJ, e tenho um netinho de 5 anos, que daqui a pouco deve chegar da creche, e então vamos ver se me deixa falar um pouco, porque estou na sala de casa. Muito obrigada. Excelente, Mirta. Obrigada, gente, pela paciência de vocês. Vocês sabem que a tecnologia ajuda, mas tem hora que ela também nos coloca em situações, né? Vamos lá. A gente tem aqui, então, 15 minutos para a apresentação. Vocês expõem suas ideias. Vamos fazer em ordem alfabética. Eu pedi à doutora Ana para começar. Pode ser, doutora? Você consegue compartilhar a sua tela? Confere para a gente. Ótimo. Coloca ela em modo isso, ótimo. Excelente. Pode começar, doutora Ana. O papo. Bom, então, vocês enxergam bem e me ouvem bem, né? Tá tudo bem? Só esse quadro que... Vocês veem o quadro ao lado? Eu acho que não incomoda, né? Bom, eu vou dar início, então, né, à minha fala. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade desse espaço, né, feminino, para que a gente possa conhecer novas pessoas e conhecer novas histórias e fazer a nossa história também, né? A minha palestra se trata do encantamento à profissão, uma trajetória feminina na ciência nuclear. Bom, então, como diz o tema, né, da minha fala, do encantamento. Porque em 1996, quando eu ainda era uma menina, né, durante algumas aulas do colégio, eu tive um professor de química que ele era mestrando do IPEM, aqui em São Paulo, né? E ele resolveu levar a turma para conhecer as usinas de Angra dos Reis. Então, para os adolescentes, isso foi uma festa, né? Então, vamos conhecer as usinas. E eu lembro perfeitamente, quando eu desci do ônibus, que eu olhei a imensidão, né, das usinas, daquela área,
como se diz, eu senti borboletas na barriga. Foi um encantamento, foi um apaixonamento. Eu falei: "O que que é isso?", né. E eu me senti extremamente atraída pelo que eu estava vendo. E aquilo ficou, né, em mim. Eu olhei para tudo e falei assim: "Poxa, que algo diferente. Vou querer trabalhar com isso", né. Então, naquela época eu nem sabia como, né, se seria, na área de exatas, se seria na área de biológicas, mas eu queria trabalhar com nuclear, né. Eu decidi a minha trajetória profissional aí. Então nós fizemos a visita, foi super legal, né, super diferente, e segui, né, com os estudos, terminei e fui me preparar para o vestibular, né. E na hora do vestibular eu falei: "Eu quero ser pesquisadora", né. E na época tinha uma coisa de engenharia genética, né, aflorando. Daí eu falei assim: "Ah, quero ser pesquisadora, quem sabe da engenharia genética, né". Gente, daí fui fazer biomedicina. Então minha primeira formação foi em biomedicina, porque eu queria ser pesquisadora. No segundo ano eu tive a disciplina de biofísica. E na biofísica eu aprendi sobre radiação. Aí a barriga começou a aparecer as borboletinhas na barriga novamente, né. Eu falei: "Ai, ai, ai, me encontrei, é aqui". Então a professora da época, né, a docente estava explicando tudo sobre, né, os conceitos e chegou na medicina nuclear. Eu falei: "É a medicina nuclear que eu quero". E a partir desse momento eu comecei a traçar, né, a trajetória profissional voltada para a área da medicina nuclear. Então eu fui fazer, iniciação científica no IPEM, no Centro de Radiofarmácia, né, comecei assim, fiz 1 ano de iniciação científica, eu estava no 4º ano da faculdade e no 5º ano eu fui fazer um estágio curricular no Hospital Albert Einstein no setor de medicina nuclear. Bom, e durante esse período eu busquei o mestrado, né, em tecnologia nuclear, fiz lá no IPEM toda a minha carreira, né, de pós-graduação, está no IPEM, foi feita no IPEM. Fiz o mestrado, né, na radiofarmácia, tudo voltado para desenvolvimento, de radiofármacos. Depois eu fui buscar um MBA em administração hospitalar, porque eu queria entender também não só um olhar técnico, eu queria ter um olhar administrativo também, né, o porquê das coisas, né. E aí eu já coloco uma característica minha, né, que, apesar de ser mulher, né, e toda essa conversa que a gente tem, né, dos preconceitos e de que a mulher pode ou não pode, né, estar bem posicionada profissionalmente, eu sempre, soube o que eu queria, né. Então eu tinha certo muito claro na minha mente o que eu queria para mim, enquanto profissional. Então eu fui buscar, né. Então, eu sou talvez, eu não tive tantas barreiras como outras colegas já falaram e que eu conheço, mas a gente sempre se sente no que, na última sessão estava falando. Será que vão me taxar de, prepotente, porque eu estou indo buscar o que eu quero, que eu estou encarando as situações, né? Mas, enfim, é a minha personalidade, independente do que acharam ou acham, eu continuei, né. Bom, daí, depois do mestrado eu fiz esse MBA, daí fui fazer, cursos de pesquisa clínica e eu sou uma pessoa que gosto de estudar, eu gosto, né, eu sou curiosa. Fui para a Alemanha fazer um curso também, daí eu fui um pouquinho para a área de administração, fiz uma formação, uma certificação em Minbelt, daí chegou num dado momento, isso eu já estava atuando no Einstein, né, então, que foi, o tempo a instituição que eu mais, trabalhei, né, em relação a tempo, dentro do Einstein eu saí da rotina com os pacientes e fui para ensino e pesquisa. Daí eu falei: "Poxa, agora eu vou fazer a faculdade de farmácia para complementar, né, a minha formação", e foi o que eu fiz a faculdade e aí fui fazer o doutorado, né. Eh, mas passei aí, em relação à experiência profissional, grande parte dos anos
que eu trabalhei foi dentro do Einstein, né? Mas tive experiência em outras instituições, assim como instituições de ensino. E dentro do próprio Einstein também, eu criei a pós-graduação, né, junto com uma outra colega, e toquei por 10 anos essa pós-graduação em radiofarmácia. Então, foi uma pós-graduação lato sensu, né, que não existia até então no Brasil, e que viveu aí, formou várias pessoas, né, em radiofarmácia. Como eu disse, né, eu gosto de me relacionar e de estar à frente, né, das coisas e liderar, e aquilo, deu algo na minha mão, eu vou fazer de tudo para que entregar um bom resultado com ética, né? E com isso eu fui me envolvendo em instituições, né? E hoje, por exemplo, desde 2018, eu estou como coordenadora de um grupo técnico de trabalho no Conselho Regional de Farmácia aqui de São Paulo. Daí eu fui inserida como membro do grupo de radiofarmácia lá do Conselho Federal, né? Pela SBRAF, eu estou como vice-coordenadora também de uma Câmara Técnica de Radiofarmácia. Pela Anvisa, eu tenho minha contribuição no Comitê Técnico de Radiofármacos, né, da Farmacopeia Brasileira, que é o meu xodózinho, é minha contribuição xodó. Pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, eu contribuo, né, com questões técnicas também, sou membro da sociedade, e pela Sociedade de Biociências Brasileira de Biociências Nucleares, hoje eu estou como vice-presidente. Então, eu gosto de me envolver, né, nessas atividades, eu acho que com isso a gente aprende muito, né, e também pode oferecer, pode criar, né, caminhos para outras pessoas também percorrerem, né, que muitas vezes foi difícil para mim, e o que eu posso fazer pelo outro é o que eu tenho feito, né. E aí, dessa menininha aqui de 16 anos, hoje eu fui incorporada na academia, foi ano passado isso, na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ocupando a cadeira 113, e sou uma representante feminina da área nuclear dentro dessa academia, né? Só tem eu como representante feminina. Então, isso me traz muito orgulho e muita felicidade. Se eu falar de desafio, meu maior desafio nessa trajetória toda profissional foi a maternidade, né? A maternidade, para a mulher que é atuante na nuclear, é sempre um problema, né? Entre aspas, no sentido assim, como que eu vou lidar com isso? Eu não vou poder ir mais para a bancada, eu não vou poder mais me expor. Eu vou ficar mais de um ano, né? Sem produzir. Então, eu considero, apesar de maravilhosa a maternidade, uma bênção, né? Uma dádiva, eu fiquei muito tensa com a maternidade, né? Mas hoje a Antonella está aí comigo, 10 anos, né, de vida, e foi algo que eu consegui superar, né? Então, esse tempo, eu transformei esse tempo, né, especial de uma mulher em algo proveitoso. Eu fui fazer outras coisas, escrita de projetos e tal. Bom, um outro desafio, né, olhando nessa perspectiva da farmácia, é que, dentre os farmacêuticos, nós temos uma prevalência feminina na formação farmacêutica, mas nós temos baixa inserção em áreas estratégicas, como é o exemplo da radiofarmácia, que é a área que eu atuo. Uma outra questão que é um desafio para nós é a baixa empregabilidade. O setor nuclear, a gente sabe, em todas as suas vertentes, é altamente especializado, né? Mas a empregabilidade ainda é reduzida. Muitas pessoas saem, né? A gente vê pessoas muito bem formadas no Brasil, que isso a gente faz muito bem, mas elas não ficam no Brasil, né? Elas vão para outros países por conta dessa questão da empregabilidade. A necessidade que eu vejo de fortalecimento de políticas públicas que impulsionem o desenvolvimento da área nuclear no país, em especial eu trago aqui para a minha área de medicina nuclear e radiofarmácia. E essas poucas oportunidades de emprego, né, elas desestimulam as pessoas, né? As pessoas que se especializaram, que dedicaram anos estudando, né?
E essas pessoas são extremamente qualificadas, especialmente as mulheres, né? E aí o que tem acontecido há anos, né? Uma evasão de talentos para o exterior. E outra questão que tem várias vertentes trabalhando, né, para desmistificar, mas ainda existe muita desinformação no nosso setor, né? E aí limita o interesse das pessoas e gera muita resistência. Eu sei que tem muitas, assim, vertentes trabalhando para desmistificar, mas a educação científica, de fato, é a única ferramenta poderosa que nós temos. Educar as pessoas e explicar do que se trata, né? Quando a gente desmistifica, naturalmente, tudo se aproxima, né? E é essencial que nós consigamos atrair e incentivar esses jovens talentos, especialmente as meninas, para atuar nessas áreas estratégicas da ciência e tecnologia nuclear. Porque quando eu falo nuclear, é estampado o rosto de um homem, né, do masculino. Todos nós sabemos, né, disso. Mas, na verdade, não é. E não deve ser. Né? Então, a gente, é um trabalho para incentivar e desmistificar também. Bom, em relação às políticas públicas, como eu disse, muito já está sendo realizado. Né? Isso a gente não tem dúvidas, tem vários grupos trabalhando em prol, né? Então, programas de incentivo à participação feminina nas áreas STEM, iniciativas como essa, né, do Ministério das Mulheres, né, que tem apoiado, né, essas iniciativas da UIN, né, que eu achei muito legal essa questão desse grupo, né, e nós temos a nossa representatividade brasileira, né, e esse evento é um exemplo, né, do que do que a gente pode fazer, né, e podemos fazer muito mais, né, a união faz a força, não é? E, por último, né, em especial, tem um projeto de lei, né, que foi apresentado recentemente no Congresso, que institui a Política Nacional para o Desenvolvimento da Medicina Nuclear, o qual eu tive participação ativa, né, na construção desse projeto, na verdade, até da concepção, né, eu que fui pedir ajuda, né, e virou uma PL que está tramitando. Então, isso também eu tenho muito orgulho. E eu acho que nós representantes, cada uma na sua área, né, nós conseguimos fazer. A gente acha que são pequenos passos, pequenas coisas, mas não, né? São passos muito importantes e que a gente vai conseguir ver o produto, né? Disso, mesmo que seja um médio prazo, né? E aí eu gostaria de finalizar essa fala, né? Que quando eu olhei ali para aquela área das usinas, né, e que eu tive aquela sensação de amor, de encantamento, eu não sabia como que eu ia construir, mas em nenhum momento eu tive medo de construir. Mesmo tendo algumas dificuldades, ainda eu acho que na área da medicina é um pouco menos em relação ao preconceito à mulher, mas sim, houve e há, inclusive até para escrever um projeto e apresentar um projeto para um grande fomento, uma FINEP, por exemplo. Né? Sempre num grupo, mas você... por que não eu? Eu tenho currículo e só porque eu sou mulher? Né? Então, a gente sutilmente percebe alguns movimentos, né? Negativos, infelizmente. Mas a questão é não recuar, né? É acreditar na potência, na sua potência enquanto mulher. Nós temos uma potência enorme de gerar, quem dirá de fazer qualquer outra coisa, né? Então, eu gosto muito dessa frase do Steve Jobs, que diz: a única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se desespere. Assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado. Que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Não sabia como, mas aqui estou, né? Aqui estou. E eu encerrar com essas palavras é reafirmar que na minha trajetória profissional, na área nuclear, eu faço uma escolha diária de
fazer e continuar fazendo a minha trajetória profissional na nuclear, né? Porque nós temos N dificuldades, mas eu continuo encarando, né, esse desafio. Eu agradeço a cada pessoa e a cada instituição que colaborou e continua colaborando para a construção e concretização deste sonho. E agradeço mais uma vez, né, ao Ministério das Mulheres, ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e à UIM por esse espaço, pela oportunidade da fala. E é isso, pessoal. Vamos seguir, né? Vamos seguir, porque as mulheres trazem à ciência qualidades fundamentais, como empatia, resiliência, colaboração e atenção aos detalhes, características que enriquecem não apenas os ambientes de trabalho, mas também as políticas públicas, a pesquisa e a inovação tecnológica. Muito obrigada. Thelma, a gente não ouve. Você está falando? Desculpa. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Peraí. Que engraçado. Deixa eu ver o que está dando eco. Vocês me escutam? Sim, agora sim. Desculpa, gente. Eu agradeci você, Ana. Achei fantástica a sua apresentação. E falei que a gente pode fazer as perguntas no final para a gente, né, fazer um mini debate, rapidamente. E passei a palavra para a Daniela. Tudo bem? Tudo bem, vou colocar aqui a apresentação. Eu vou compartilhar com vocês, né? Eu sou gerente de desenvolvimento de pessoas aqui da Amazônia Azul, Tecnologias de Defesa S.A., uma empresa que foi criada aí vinculada à Marinha, para atuar diretamente na área nuclear, né? A gente sabe que a área nuclear ela tem a sua restrição de atuação, ela é uma área específica de governo, né? E a empresa pública ela representa esses objetivos trabalhando junto com a Marinha. Então, eu gostaria de passar um vídeo bastante curtinho do que é a Amazul, e aí eu inicio a fala, ok? Ok, pode passar. Obrigada. Vocês conseguem ver o vídeo? Estamos vendo sim, Daniela. Só não dá para ouvir. Não está dando para ouvir. Quando você compartilhar, Daniela, você tem que compartilhar com o áudio. Eu falei isso para a Gabriele ontem. Tá. Mas eu incluí o som. Vamos tentar então, era só primeiro, mensagem. Tenta de novo. Tá ok. Agora sim, tá ok. Amazônia Azul, Tecnologias de Defesa S.A. A Amazul foi criada para desenvolver tecnologias para o Programa Nuclear da Marinha, Programa Nuclear Brasileiro e Programa de Desenvolvimento de Submarinos. O Programa Nuclear da Marinha tem o duplo objetivo de projetar e construir um reator de potência inteiramente nacional e produzir seu combustível. Essas tecnologias serão usadas no futuro submarino, com propulsão nuclear e também para a geração de energia elétrica. A Amazul participa do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, cuja missão é garantir a soberania no território marítimo brasileiro e proteger as imensuráveis riquezas que ele abriga. A Amazul tem o compromisso de entregar à nação tecnologia, conhecimento e profissionais capacitados em energia nuclear e defesa. Os projetos em que atua ampliam o acesso de toda a sociedade a inovações e conveniências que ajudam a melhorar a saúde e qualidade de vida da população. A Amazul contribui ativamente para a geração de energia elétrica limpa para todos, fabricando, junto com a Marinha do Brasil, ultracentrífugas, usadas para o enriquecimento do urânio destinado às usinas nucleares,
e trabalhando com a eletronuclear na expansão da vida útil da usina nuclear Angra 1. Na saúde, a Amazu colabora para ampliar o acesso da população aos benefícios da medicina nuclear. Participa do programa de modernização do Centro de Radiofarmácia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, que produz radiofármacos para todo o país. E projeta, em parceria com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o reator multipropósito brasileiro, destinado a pesquisas e produção de matéria-prima para radiofármacos usados no diagnóstico e no tratamento de doenças como o câncer. O empreendimento tornará o Brasil autossuficiente na fabricação desses medicamentos. As tecnologias desenvolvidas pela Amazu podem ser utilizadas na irradiação de alimentos para eliminar substâncias nocivas e aumentar o tempo de conservação, o que protege a saúde do consumidor, reduz o desperdício de alimentos e amplia os ganhos do agronegócio, uma das maiores fontes de riquezas do país. A irradiação é usada também em cosméticos, medicamentos, insumos da área médica e até na preservação de livros, obras de arte e documentos históricos. No setor nuclear, a empresa está capacitada para atuar em projetos e serviços de engenharia, comercialização de produtos, comissionamento de instalações nucleares, operação e gestão de empreendimentos e gestão do conhecimento. A Amazu criou um premiado modelo de gestão do conhecimento que está sendo aplicado em unidades nucleares e poderá ser replicado em outros tipos de empreendimentos. Os projetos e programas que contam com a participação da Amazu contribuem para a defesa e independência tecnológica do Brasil. Se, por um lado, promove um notável avanço científico do país, por outro, ajuda a melhorar a saúde e a qualidade de vida dos brasileiros. A inovação está no DNA da Amazu, uma empresa singular que demonstra em cada atividade e em cada projeto a razão de sua existência e o compromisso de entregar resultados ao cidadão. A Amazu, Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. Tecnologia nacional, em benefício da sociedade. Bem, esse é um pouquinho da Amazu, né? Um orgulho danado de participar desse projeto. Eu sou empregada concursada, estou aqui há 10 anos, uma função de confiança. Em 2017 eu virei gestora num ambiente de marinha. O ambiente de marinha, talvez algumas de vocês conheçam, mas é um ambiente predominantemente masculino, né? E a gente tem aí o desafio e o nosso espaço. Eu falo sempre para os meus colaboradores aqui que o espaço a gente conquista com trabalho. E foi assim que eu conquistei. Eu fui a primeira gestora mulher da empresa, primeira concursada, civil e mulher, né? Então, vários desafios, alguns olhares, porque eu falo que o pessoal da área militar é bem educado, então eles não abordam, mas a gente percebe, né? Existem os olhares, olha, será que vai conseguir? Será que vai dar certo? Então, é uma empresa bastante jovem, ela tem 13 anos, o projeto da Marinha tem mais de 30 anos, né? E ela veio para fazer esse apoio nos programas nucleares, né? Aqui, entre outras coisas, eu trabalho também com concurso, então vou passar para vocês aqui um pouquinho dos desafios aí da mulher nesse ambiente predominantemente masculino, né? Nós temos aí no nosso quadro está em torno de 1.900 empregados, temos 499 mulheres e 1.446 homens. Então, as mulheres, elas representam 35% aí do nosso quadro de pessoal. Quando eu assumi, até por ser a única mulher na gestão civil, enfim, o desafio foi trazer outras que viessem aí conosco para fazer esse trabalho. E hoje nós temos aí em cargos de chefia 30% de uma representação de 30% de mulheres e 70% de homens. Então, temos a distribuição por cor, raça, chefias também por cor e raça, mas a representação de mulheres ao longo desses 10 anos, ela cresceu bastante na empresa e, como eu disse, eu acho que foi só trabalho, nada além disso, né?
Além dessa questão, nós temos também uma empregada, né, a empregada Stephanie, que é assistente administrativa, é psicóloga por formação, e sempre vem trabalhando na expectativa e na perspectiva psicológica dessa questão dos submarinos, da área nuclear, da subjetividade na relação de trabalho, do pessoal que fica ali realmente confinado para atuar com as questões nucleares, né? E ela foi uma empregada que se destacou, né? Já vinha estudando o tema, e aí nós abrimos aqui na empresa, tivemos conhecimento da Bolsa de Estudo da Marie Curie. Acho que muitos devem conhecer, foram 3 mulheres no Brasil, escolhidas pela Agência Internacional para representar o Brasil, né, na Áustria, e fazer esse programa, participar aí de todo esse programa. E uma das 3 mulheres foi a nossa empregada Stephanie, né, por meio do conhecimento, chegou para mim por um comandante da Marinha: olha, a gente vai ter uma bolsa de estudo para mulheres, vamos divulgar? E aí, eu não tenho muitos paradigmas, assim, eu venho de mercado, né? Trabalhei 5 anos aí no Einstein, assim como a Ana Cláudia, pode ser que tenhamos nos encontrado aí nos corredores do Einstein. Então eu vim de mercado, então o mercado ele te desafia o tempo todo, né? E eu levei para o meu diretor e falei: olha, eu recebi um comandante muito, muito querido aqui, comandante Yamamoto, essa divulgação, e acho que vale a pena a gente colocar. Tivemos 5 empregadas inscritas, mas a escolhida foi a Stephanie, né? Agora ela se dedicou aí, está estudando aí o mestrado em performance humana em instalações nucleares, e bastante desenvolta, né? Ela traz para a gente algumas questões básicas, como eu falei já no início. A capacitação técnica, ela é importante. Quando eu entrei na Mazu há 12 anos atrás, olhava-se somente o lado técnico. E hoje, com esse nosso olhar um pouco mais abrangente de gestão de pessoas mesmo, a gente vê como a parte comportamental, e isso foi uma das coisas que o trabalho da Stephanie mostrou. Às vezes, o operador da área nuclear, ele tem toda uma parte técnica, mas não tem o comportamental, não consegue se relacionar, e a gente sabe que muitos acidentes nucleares não foram por problemas técnicos, né? Eles tiveram aí questões comportamentais, o não observar, o não avaliar, enfim, e aí sim eles aconteceram, né? Falando internamente, né, das políticas e ações afirmativas, a gente tem na Mazu, a gente fez recentemente, né, um processo seletivo interno só para mulheres. Nós tivemos uma vaga, essa criação do processo seletivo interno para assumir funções de confiança, assim como eu assumi, eu trouxe para cá esse conhecimento, conseguimos a aprovação com a diretoria, e aí conseguimos implantar esse processo seletivo, e agora, mais recentemente, também trouxemos um processo seletivo exclusivo para mulheres, né? Mulheres aí para ocuparem cargos de liderança. Esperamos conseguir muitos outros, né? Fazemos parte aí do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão, né? A gente assinou aí em setembro do ano passado, ali junto ao MGI, né? A gente também tem uma vinculação via SEST, e propõe aí o nosso comprometimento com essa disseminação de uma sociedade mais justa, combate a qualquer tipo de discriminação, e acho que o nosso papel é esse, é um papel ativo. Talvez a gente passe aí por algumas questões, algumas dúvidas, alguns olhares, mas de verdade eu nem percebo, porque o objetivo ele é maior do que qualquer barreira que a gente possa encontrar pelo caminho. E aí concordo com a Ana Cláudia também, quando a gente faz o que gosta, eu amo gestão de pessoas,
o céu é o limite, né? Respeitando aí toda a cadeia hierárquica, enfim, a gente tem essa cultura aqui na empresa, mostrando e apresentando esses resultados à nossa empregada mulher, que foi para essa área específica do processo seletivo, está brilhante, está despontando, e é assim que a gente consegue o espaço que a gente precisa. Elaboramos agora, recentemente, foi aprovado na semana passada pelo Conselho de Administração, a política de diversidade, equidade e inclusão da Amazul. Então, mais uma vitória aí, temos uma política, um caminho desenhado, estruturado, validado pelo Conselho de Administração, que é onde estão os donos da empresa, né, MGI, Marinha, a própria SEST, o Ministério da Defesa, representantes aí de todos esses fóruns, né? E a gente está também aí no selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, e estamos caminhando, né, com plano de ação, desenvolvendo práticas de igualdade de gênero, e aí em busca também de um selo de reconhecimento por todas essas iniciativas, algumas a própria equipe traz, outra a própria empresa traz para a gente, e hoje eu posso dizer que eu não vejo assim, a minha sucessora também é uma mulher, né, a minha sucessora natural aqui na empresa, e eu acho que é tão respeitada quanto eu, né, a gente tem ali as nossas ponderações, o nosso equilíbrio, o equilíbrio emocional, ele é muito importante, e com os selos e com as práticas que a gente vai implantando, e os nossos próprios cases, né, eu fui a primeira mulher, então provavelmente teve aquele olhar, será que vai dar certo, será que não vai, enfim, mas quando a gente trabalha no que gosta, a gente faz dar certo, né, eu acho que esse é o caminho. Bom, é isso, gostaria de agradecer a oportunidade aí ao Ministério das Mulheres, ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e ao IN Brasil, pela oportunidade de estarmos aqui discutindo todas essas questões e compartilhando as experiências. Obrigada. Obrigada, Daniela. Excelente. Eu vou deixar algumas perguntinhas aqui. Ok. Mirta, vamos lá, para Mirta, por favor. Voy a compartilhar rapidinho aqui. Então, olá. Não, peraí, agora não. Só um minutinho aqui. Tudo bem. Tenho duas telas aqui. Daqui a pouquinho o netinho aparece aí na... Pois é, estou nervoso já. Já estou nervoso, já está demorando. Tudo bem. Bom, se você quiser tirar diminuir essa parte aí, tem um negócio na frente. Consigo. Tá tudo bem? Diminuir. Isso. Tá tudo bem assim? Tá. Não. A outra tela. Mas aí na frente tem assim, você está compartilhando sua tela inteira, tá vendo? Só diminuir essa coisa. Peraí. A outra tá ok, aquela primeira. Aqui? Não sei não. Não. Assim aparece, mas você tem uma tela inteira. Vamos lá de novo. Já. Só compartilhar a tela. Sim. Tava certinho, do jeito que você fez a primeira vez. Só tinha um negócio na tela. Consegue colocar ela inteira? Tela inteira? Aperta o F5. Assim? No seu teclado, aperta a tecla F5. F5. Aí vai aparecer tela. Ainda não, você deve estar compartilhando a tela que está com como é que fala? Está na modo edição. Espera aí. Deixa eu ver aqui como eu me resolvo aqui. Espera aí. A primeira vez estava ok. A primeira vez estava ok? A primeira vez estava ok. É porque eu tinha te pedido só para tirar um link que ficou na frente, mas vamos lá. Espera aí. Oi. Tela 2. Ok.
Permitir. Agora. Ela tá pequena. Tá no browser, né? Tá aparecendo no browser. E aqui, peraí, apresentar. E agora? Isso, apresentar. Isso, agora deixa assim. Agora você está vendo que tem um negócio escrito, você está compartilhando a tela inteira? Aí, só diminuir ele ali, ó, no finalzinho. Aí, aqui? Pronto. Excelente. Já? Já. Meu Deus do céu. Obrigada. Não sei o que aconteceu. Vou deixar assim. Bom, eu vou falar brevemente de minha trajetória, que, como você imagina, já começa em Cuba, mas vou fazer muito ênfase em como tem sido o meu desafio com a startup Docimagem, não? Bom, eu sou engenheira nuclear, me formei em Cuba no ano 92, foi um ano a partir daí chegou a maior crise econômica de Cuba. Eu me apaixonei por engenharia nuclear sendo uma adolescente, falando de paixão, através de um filme soviético. Eu estava em uma escola, sim, colocaram um filme soviético, tinha 12 ou 13 anos, vi o filme que tratava sobre um reator nuclear que se ia explodir, as crianças, bom, um filme para criança, mas era como todo filme soviético, era uma didática incrível, falava de fissão nuclear, e eu fiquei apaixonada por isso. E eu comentava isso para todo mundo, para minha família, para minhas amigas, e ninguém podia me dizer nada, até que um dia falei para a pessoa certa, e essa pessoa me falou, olha, isso que você está falando existe, é física nuclear, não é um filme, não é ficção, Cuba vai ter um reator nuclear, e foi suficiente. Assim, embaixo, eu vou estudar engenharia nuclear, e assim aconteceu. Só que no ano 92, um mês depois, Fidel anunciou que Cuba não teria um reator nuclear devido à crise, e aí foi meu momento de adaptação. Eu tive que mudar de área, de pensar em um reator nuclear, em física nuclear aplicada, e tive a sorte no ano 99 de formar parte do Corpo de Proteção Radiológica do Centro de Isótopo, a maior instalação radioativa de Cuba, que tem como responsabilidade de produzir todos os radiofármacos em Cuba. Então, atuei durante 10 anos nessa instituição como supervisora, mas também como a pesquisa clínica. Eu conheci a medicina nuclear e fui apaixonada pela medicina nuclear desde o primeiro momento que vi. E no ano 99, por uma estância financiada pela Agência Internacional de Energia Atômica, conheci aqui no Brasil, no IPEM, com Hélio Lloriais, a simulação Monte Carlo aplicada à medicina nuclear. E já, ou seja, foi assim, paixão também à primeira vista, e eu falei, se é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar fazendo dosimetria personalizada. E, bom, vim para cá, para o Brasil, fiz mestrado, doutorado, precisamente nessa área, no Departamento de Medicina Nuclear do Hospital de Fundão. Já comecei a desenvolver métodos para planejar o tratamento em pacientes com atropatia hemofílica. E no ano 2017, já terminando minha tese de doutorado, começando um pós-doc, conheci que existia uma incubadora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e apresentei um projeto, e nessa época teve uma espécie de uma mentoria com professores da Universidade de Berkeley na incubadora, e foi a primeira vez que conheci como empreender na ciência, na tecnologia. Não me imaginava nunca, queria ser empreendedora, mas de 2017 passaram 2 anos, em 2019 que se lança o primeiro edital de doutor empreendedor da FAPERJ, e esse projeto que estava na gaveta sai, e assim nasce a Docimagem. É uma startup que tem como propósito trabalhar, ajudar a consolidar a dosimetria clínica, um dos principais serviços, o serviço de dosimetria clínica. E nós, nesse serviço, as clínicas nos enviam as imagens médicas dos pacientes, nós fazemos a modelagem, o cálculo, enviamos um relatório. Esse em si, o serviço de dosimetria clínica da Docimagem. Porém, tem outros serviços, alguns deles direcionados à indústria radiofármaco, que já geraram receita, não? Mas no ano 2019, 2020, que começaram a chegar o financiamento, e é aí como quando você entra em algo, tendo uma total ignorância de tudo. Que coisa é uma empresa, que coisa é um CNPJ, que coisa ter um contador, pagar um contador, enfim, foram uma série de coisas que me levaram a dizer, bom, e agora? Ou seja, parte de tudo minhas finanças, que eram bem poucas, não?
começaram a ser destinadas para o início da empresa. E depois, com o financiamento do Doutor Empreendedor da FAPERJ, eu comecei a transitar em todos esses aspectos que tem a ver com parceria, apresentação de pitch, aceleração. Fui acelerada assim, por IBMEC, por Catalyse, CT também. E nesse ambiente, eu comecei é lógico, ver que eu era a única mulher negra entre tantos homens brancos. Inclusive aqueles editais que dava possibilidades, era para mulheres empreendedoras da FINEP, também, na maioria dos casos, eram mulheres brancas. E eu falei, bom, é normal, isso acontece porque sabemos que não temos o mesmo ponto de partida. Só que chegou um momento que esse edital da FAPERJ demorou em concretizar a segunda etapa na que estou agora, e eu fiquei 1 ano e meio sem bolsa, sem nada. E aí, bom, chegou aqui, meu neto, e aí foi o momento em que eu vi que estava rodeada de pessoas que acreditavam mais em mim, e acreditavam mais no sonho da Docimagem que eu mesma. Eu pensei em desistir, porque não tinha como bancar nada. E aí minha filha assumiu, amigos assumiram. Foi um momento decisivo, porque nós temos parceria com instituições importantes. Uma delas é o Hospital de Barreto, e já eu não tinha dinheiro para mais nada. Então, não podia desistir também, não, porque não gerava receita. Esse serviço não gerou receita, outro gerou, que me deu uma margem, mas nesse momento eu decía, não posso nem desistir, porque são pacientes cooperando, são médicos nucleares, são físicos médicos, são seminários, são trabalhos, é dosimetria feita, é ajudar a consolidar algo que eu sempre quis fazer. E então aí, se não hubiese sido pelos amigos e pela família, eu não sei o que hubiese sido da Docimagem. E aí eu aprendi que às vezes não é fácil. Tem muitas mulheres negras que querem, que tenham ideias fantásticas e que simplesmente não têm a infraestrutura financeira, nem ela nem sua família, para levar à frente essas ideias. E isso me tocou muito de perto com uma amiga. Nós criamos, temos minha própria empresa, tenho outra amiga que tem sua própria empresa na área de tecnologia, na saúde também. E ela teve uma ideia, uma mulher negra, sim, com muitas ideias, também trabalha na área da saúde, e ela não teve essa infraestrutura que eu tive, essa ajuda que tive de amigos, de minha filha, de esses amigos de minha filha, que todos contribuíram para que eu, nesse período, 1 ano e meio, que estive sem bolsa, conseguisse avançar com a Docimagem. E eu vi como a desistência pode... um projeto, inclusive, tinha ganhado um edital da Catalyse, CT, e eu vi como ela não conseguiu lidar com isso, porque tem que colocar comida na mesa, e muitas de nós, mulheres inovadoras, doutoras em ciência, temos que colocar, às vezes somos a melhor salário de nossa família. E então eu vi o que é estar em um ambiente com muitas oportunidades, e que às vezes não ter o financiamento e não ter como manter, pode acabar precisamente com uma solução que pode, sim, em um futuro, gerar receitas, gerar empregos. Eu tinha projetos da FAPER, tinha pessoas trabalhando dentro da minha empresa, recebendo bolsa, e eu não estava recebendo R$1 de nada. Então, e não podia desbancar também os contratos que eu tinha com a empresa, ou seja, dinheiro da empresa e da empresa, dinheiro meu não tinha, tudo bem, mas isso me levou a pensar assim, rapidamente, que a gente sabe que existem muitas políticas públicas, e a Docimagem é fruto disso, é fruto da FAPERJ, muitos projetos, muitos editais da FAPERJ, muito financiamento. Agora estamos no momento da FAPERJ em etapa 2, que recebemos mais financiamento. Tem muitas pessoas trabalhando na empresa que são bolsistas da FAPERJ, mas a gente sabe que o começo partiu de nosso bolso a maioria das vezes, o início parte de nossa infraestrutura econômica, e que na maioria das vezes não é possível para mulheres negras iniciarem e desenvolverem startups baseadas em ciência e tecnologia e inovação. Então,
a primeira coisa que eu falo é que essas políticas públicas têm que pensar nisso também. Tem que pensar que a gente não se pode dedicar 40%, 40 horas por semana a criar um projeto sem trabalhar. Não é possível. Outra coisa que eu vejo agora, por exemplo, o BNDES está fazendo algumas iniciativas com o BNDES, o programa de Quintesso, foi a primeira vez que comecei a ser mentoreada por homens e mulheres negras. Então, é importante que nesse contexto se veja que tem startup de sucesso gerenciado por homens e mulheres negras. E então, essa primeira coisa que eu falo assim de políticas públicas tem que haver. Sim, é necessário que ajudar a incentivar a mulheres negras a iniciarem e desenvolver sua startup com bolsas, tipos bolsas CNPq, e essas mulheres elas podem se dedicar integralmente à startup, principalmente nessa etapa inicial, na qual não é possível um trânsito ao mercado, como no caso da Docimagem. Ela passou por uma pandemia, mas nosso trânsito ao mercado depende de muitas validações, de provas de conceito, de mudança. A gente tem que interagir com muitos profissionais. É como são startups que ganham editais porque são disruptivas, mas como fazer isso sem ter como nos manter? Então, eu acredito que é importante para nosso ecossistema ter essas políticas públicas, com bolsa de pesquisa, com incentivo a mulheres negras iniciaram suas próprias startups. E também eu acredito que tem que se ter cotas em editais públicos de inovação para esses grupos que são subrepresentados, que não estão durante todos estes anos, 4 anos, com a Docimagem, participando de vários editais, de várias acelerações. Isso não existe. E eu fui parte disso. Ou seja, eu tive muita sorte, eu reconheço sim que as pessoas que me rodeiam acreditaram muito em mim, acreditaram mais na Docimagem ainda, e eu consegui, durante mais de um ano, não ter nada, não pagar nada, só trabalhar com a Docimagem, sem receber, sem desbancar a Docimagem, embora elas tinham dinheiro, eu não tinha. E isso é o que eu queria falar brevemente sobre os desafios. O início é um custo grande, porque tem que se criar uma empresa que pode custar mais de R$3.000, tem que pagar um contador, tem que pagar um monte de coisas que isso, se você não tem uma estrutura financeira para fazer isso, se família não pode te ajudar a fazer isso, dificilmente mulheres negras empreendedoras consigam alavancar uma startup. Isso é tudo. Muito obrigada. Excelente, Mirta. Que ensinamento, né? Eu acho que a gente está aprendendo bastante, né? O dia de hoje está sendo assim, muito interessante nesse sentido. Em cada momento a gente percebe, né? As etapas de vida de cada uma, o conhecimento de cada uma, e quanto que a gente pode se unir para tentar, né, ajudar, né, umas às outras, e eu acho que é por aí. E eu vou falar uma coisa que eu não sei se está no script, mas parece que o homem ele é muito amigo deles mesmos, né? Eu acho que a mulher precisa se juntar nesse apoio também, sabe? E a gente se fortalecer nesse sentido. Talvez esteja, né? Mirta, pode isso, por favor. Obrigada, obrigada. Eu vou ler aqui os comentários, gente. Eu acho que, né, as apresentações foram fantásticas aí. Temos alguns comentários e perguntas. A Ellen, né, falou que a orientadora dela é da Amazon. Deve ser a Maritza, provavelmente. A Daniela deve conhecer ela aí. Sim, a Maritza é uma das nossas 7 engenheiras nucleares aqui da Amazon. Temos 7 engenheiras e 4 analistas, mulheres. Também, né? Sim. Ótimo. Recentemente passei no processo seletivo da Marinha, mas decidi de não ir, né? Mas desistir de ir, por conta do meu filho e pelo salário. A Ellen estava falando sobre isso. A Kathleen está perguntando se a Amazon tem um comitê de diversidade. Você falou de alguns comitês, Daniela? Você lá tem um comitê de...
Sim, sim, nós temos um comitê de diversidade, equidade e inclusão, né? Inclusive o comitê foi quem nos apoiou aí na construção da política, né? Buscando, trocando. A Catherine eu conheço, um grande abraço, Catherine. Já nos encontramos em outros eventos para mulheres e estou à disposição caso você queira conhecer, trocar, conhecer nossa política, estou à disposição. Bem legal. A professora Sônia perguntando para mim, depois de tanto tempo, né, tanta luta, porque é uma luta, né, essa vida nossa, eu imagino, no momento que você passou com esse negócio de bolsa, né, que é o que a gente estava falando há pouco tempo atrás, né, que é um sufoco mesmo. Aí ela pergunta, né, quais são os conselhos práticos que você poderia nos dar para quem está querendo criar uma empresa, uma startup. Que eu acho que é um outro ponto interessante da pós-graduação, que a gente pode colocar isso como uma nova opção. Às vezes, os pós-graduandos não precisam todos ir para a academia. A gente pode parar com startups. Eu acho que falta essa conexão, né? Empresa-academia. A gente fazer esse link, né? Você tem alguma dica, alguma coisa prática que quer falar? Seu microfone está no mudo, tá? Vai. Desculpe, me escuta? Sim, sim, sim. A primeira dica que eu sempre, e é parte, inclusive, nas mentorias, eles sempre falam disso, é que não te apaixones pela solução e sim pelo problema. A gente pensa que uma tese de doutorado é lo que nós vamos a levar e com isso vamos a levar ao mercado. Não. Às vezes, problemas tão simples estão em nossas mãos resolver e você cria tantas complicações e tudo uma tecnologia às vezes é muito simples. É o mercado quem diz o que tem que ser feito e na maioria das vezes o que toda essa pesquisa que você levou, essa tese de doutorado, nem pensar, às vezes o mercado não está pedindo isso, mas está pedindo tu conhecimento e tua capacidade de criar coisas para resolver problemas. Então, essa é a primeira coisa, o primeiro conselho é escutar o momento quando você vai falar com as pessoas. Já a gente tem métodos, não? A gente já se capacitou, já conhece os métodos, tem um livro que se chama O Teste da Mãe, que é muito importante seguir, mas você primeiro escuta o mercado e depois leva toda a tua experiência e todo o conhecimento a criar uma solução. Esse é o primeiro passo. Excelente, exatamente. Eu estou escutando minha voz, isso está sendo um problema aqui para mim, mas tudo bem. Isso é muito importante, né, Mirta? E é uma outra, como é que fala? Uma outra faculdade que a gente tem que fazer, né? Porque essa leitura do mercado, você vai aprender, não só a leitura do mercado, tem os levels, né, que eles falam, qual é o level do seu produto, e por aí vai, né? Tem um monte como é que fala? De regras que são novas para a gente da academia. A gente, como pesquisadores, como da academia, pessoas da academia, a gente às vezes fica muito focado na pesquisa em si, é o que você falou, né? Você está fazendo um doutorado e você acha que você vai suprir um gap na comunidade que vai ajudar e tal. E quando você termina, sua tese vai lá para a biblioteca, fica lá na biblioteca. Aí você fala, peraí, a gente estudou tanto, por que isso aqui não pode ser um produto e pode ajudar a comunidade, né? O público em si, né? E aí eu chamo a Ana para falar um pouco. Você fez MBA, né, Ana? Cláudia? Então, como que é isso? Você vê essa oportunidade, né, da academia se juntar a empresas? Você deparou com isso na sua carreira? Você pode falar um pouco sobre isso? Ou como que você vê sobre isso, Ana? Então, eu sempre fui de instituição privada, né? Eu sempre atuei, né, em instituição privada, e mesmo na instituição privada a gente tem alguns entraves, né? Se a instituição não tem uma política de inclusão, né, das mulheres em cargos de gestão alta, isso não acontece, né? E eu, com a minha curiosidade, assim, eu falei, gente, ficar só com o olhar técnico, viciado, né, é ruim.
eu estava me incomodando. Eu falei, não, eu tenho que abrir esse olhar, né? E de repente proporcionar alguma outra oportunidade, né? Mas na instituição que eu trabalhei eu não tive essa oportunidade, né? Então hoje já não estou mais lá e lógico a gente começa, quando não está mais, a gente está mais aberto, né? Porque se torna mais aberto para novas oportunidades, mas é importante, eu acho que a mulher, né, também ter esse olhar, como a Mirta foi buscar, linda a sua trajetória, parabéns, né? Tem que abrir o olhar, sim, e tentar, porque muitas vezes a gente fala, não vai dar certo. Não, eu acho que é isso que eu comecei falando, né? É uma questão, lógico, de cada personalidade, cada pessoa, né? Mas a mulher que é atrevida, atrevida no sentido, sabe o que quer, vai lá e busca, enfrenta, tem um enfrentamento, você está certo, eu tenho ética, estou agindo com ética, mas eu quero chegar lá, né? Então, e vai, é muitas vezes taxada como uma personalidade que não é legal, ou que é muito intrometida. Não sei se tem outros casos assim, né? Mas muitas vezes eu sei que eu fui taxada assim, né? E não é Todas. legal, não é legal. Você simplesmente está trabalhando, né? Você quer trabalhar, só a gente precisa que deixem. Exatamente, certíssimo. Isso aí eu acho que a gente, como curiosos, né, igual a Mirta colocou muitas palavras interessantes aí, Mirta, que a gente apaixona, muitas vezes nem é pela área, a gente apaixona pelo mesmo problema em si, né? Vamos discutir o problema e resolver o problema. É isso, perfeito. Falar um pouco para a gente, Gabi levantou a mão, ela está aí, a presidente da UEM. Gabi, você quer falar? Sim, sim. Em primeiro lugar, agradecer, né? Parabéns, meninas, vocês arrasaram aí na mesa, né? Eu acho que é uma mesa que é a última mesa do dia, está finalizando e vocês entregaram muito. Mirta, sua história é inspiradora de startup, as dicas que você deu, isso é importante porque eu faço doutorado e às vezes para mim também é difícil enxergar esse lugar, desse lugar da empresa com a pesquisa que a gente está fazendo e tudo mais. E aí a minha pergunta, ela é direcionada para a Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, né, que está com a Ana Cláudia, e para a Amazul com a Daniela. O que é que vocês pensam de políticas efetivas para colaborar dentro das organizações que vocês fazem parte, de políticas efetivas para que tenham mais mulheres fazendo inovação, empreendedoras, né, que as instituições elas comecem a pensar mais nessa questão da inovação, para além de bolsas e editais específicos para mulheres. Quer começar, Daniela? Pode ser sim. Nós temos aqui na Amazul um núcleo de inovação tecnológica, né? E esse núcleo de inovação, a Amazul ela é classificada como uma ICT, né? Uma instituição de ciência e tecnologia pelo governo. E agora, junto com a área de educação corporativa, dentro do RH, eu cuido das práticas de concurso, desenvolvimento de pessoas e processos internos de promoção, progressão, e esses processos seletivos, como eu contei para vocês. E agora estamos nos envolvendo junto com o Núcleo de Inovação Tecnológica para criar uma política aí, trabalhando com a questão de toda a diversidade para as nossas empregadas aí que tenham interesse em se especializar, em buscar, em ir para um doutorado e fazer especializações fora do Brasil mesmo, porque internamente a gente já faz, né? A gente já tem esse espaço para empregados e empregadas se qualificarem, é uma empresa pública, por isso eu falo empregado, né? Para se qualificarem internamente aqui em mestrado e doutorado, e agora avançando aí também para o ambiente internacional, e com a nossa política, né, com as ações que a gente está implantando da política de diversidade, ampliar e trabalhar também esse escopo. Por parte da sociedade, a nossa sociedade ela é científica, né? Então, ela é composta de professores, pesquisadores,
E então, assim, por parte da sociedade, nós não temos nenhuma política traçada. Mas eu acho interessante, né, trazer, eu estar nesse momento com vocês, até discutindo isso, porque é algo para se pensar. Mas o que eu posso também deixar claro é que a nossa sociedade ela está super aberta a apoiar qualquer iniciativa, né, que venha de encontro a esse objetivo aí que a gente está discutindo. Mas me comprometo também de levar para a diretoria essa conversa, né? E de repente nós fosforilarmos sobre algumas oportunidades, mas gostaria também de ouvir, se alguém tiver vislumbrar, ver potência, né? Potencialidade na sociedade para contribuir com alguma política em andamento, nós estamos super abertos, viu, Ana? Só para ver se eu entendi a fala da Ana Cláudia. Então, assim, em relação a políticas públicas para a questão de inovação, vocês ainda estão no começo, ainda não tem nada concreto, é isso? Eu estou falando de inclusão de mulheres, acho que foi essa, não foi a pergunta? Ou de inovação? Foi de... que inovação, desculpa, Ana. a Daniela falou dessa questão do ICT, da Amazul, que é Sim. considerado ICT, porque essa questão de inovação, justamente, Sim. né? Porque, assim, a gente está foi o elo que a gente pensou, né? Se a gente está pensando em políticas públicas, nessa questão de inovação voltada para mulheres, né? Como é que a gente vai pensar nessas políticas? Quais são essas políticas? Porque é o que a Mirta trouxe desses exemplos, dessas bolsas, desses editais, mas a gente percebe que, além de bolsas e editais, a gente precisa de mais apoios, né? Que são para essas empresas elas continuarem ativas, não fechar a partir do momento que essa bolsa também ela acaba, né? É mais ou menos isso. Assim. Assim, quanto sociedade, né, isso é como eu coloquei, né, na minha área, né, acabei até buscando, né, esse projeto de lei, que foi uma forma, que foi pela SBBN, né, que eu busquei para fomentar essa discussão e ser transformado num projeto de lei que um senador apresentou lá no Congresso. Então, mas eu acho que, assim, isso é para a inovação, isso é para o desenvolvimento da minha área, né? Da nuclear voltada para a saúde. Mas a SBBN não é só medicina nuclear, não é só radiofarmácia, né? É uma sociedade que envolve todas as atuações na nuclear. Né? E isso que eu estou dizendo, nós estamos extremamente abertos a qualquer discussão onde a gente consiga colaborar enquanto sociedade científica, contem conosco. Isso é extremamente importante, né? Esses encontros, né? Ana, Daniela, Mirta, para a gente começar a se fortalecer mesmo, e as sociedades em si, né? Tentar olhar os pós-graduandos, o pessoal que está formando, como eu falei, né? Que há outras maneiras de trabalhar com a pesquisa, e muitas vezes os alunos, os pesquisadores ficam focados na academia. Claro que a gente precisa de pesquisadores, de professores nas universidades, etc., mas existe essa conexão com o mundo empresarial, né? Eu fiz meu doutorado na Bélgica por muitos anos, quem pagava as bolsas nossas eram empresas que queriam investir nas nossas pesquisas. Então, a pesquisa que a gente faz, ela é automaticamente levada para a indústria, para a produção, ela vai ter um produto. Então, há essa conexão. Aqui no Brasil, falta esse planejamento dessas ações, né, para que a gente se comunique mais com as empresas. Então, por exemplo, eu estou aqui numa escola de engenharia, a gente vê alunos da graduação conversando com a Fiat, com empresas grandes, etc. Então, há esse link. Mas a pós-graduação parece que, né, onde estão essas empresas, né? Aqui a gente trabalha muito com radiofarmácia, a gente faz pesquisa, né, de dosimetria, a Mirta faz dosimetria, dosimagem, trabalha com isso, né? Então, a gente está tentando, o que é o nosso nicho? Como que a empresa, né, por exemplo, a de radiofarmácia, poderia ajudar a Dosimetry a fornecer
esse produto que a Anitta está vendendo, por exemplo, né? A fazer esse link, ajudar nesse sentido. Por exemplo, Perfeito. Né? Há um investimento em projetos e tal, e por aí vai. Né? Eu vejo que hoje a FAPEMIG tem isso muito. Falando muito aqui, mas só para a gente puxar um pouco sobre isso, não sei, agora os órgãos de fomento estão pensando nisso, né? Então, não sei se as sociedades brasileiras aí, de farmácia, de física médica, etc., estão pensando nisso, né? Como uma forma. Thelma, se me permite, eu acho que a gente tem que estreitar esses laços, porque as sociedades elas acabam ficando muito no mundinho, que nem a que eu represento é científica. Tá, e como que a gente... E tem pessoas, tem associados que têm startup. Tá, como que a gente pode ajudar essas pessoas, né, a fazer essa transferência de tecnologia para a indústria, né? No âmbito de farmácia, ou que seja, em qualquer outro âmbito da nossa grande área nuclear, né? Então, acho que fomentar essas reuniões, discussões, eu acho que é um belo do início para que a gente entenda onde, especificamente, uma sociedade pode atuar. Muitas vezes a gente fica com o olhar viciado, né, por falta de comunicação mesmo, disso aqui que a gente está fazendo, né? E não consegue ver, não é que é falta de querer ajudar, não é isso, é muito pelo contrário, mas como que eu posso ajudar enquanto, né, sociedade, por exemplo? E aí o que acontece? Às vezes uma empresa de fora faz o nosso trabalho que a gente tem know-how para fazer, sim, né? É terrível isso. Né, valorizar a gente e tal. A Anitta deve conhecer o Open12, né, que tentou fazer um monte de cálculo aí, que é o que a Anitta fornece também, uma das partes, né, do 12 Image. Então, é uma empresa, o Open12, ela é open source, ela quer distribuir gratuitamente. Por quê? Porque ela quer fornecer para países que não têm condições de comprar um software específico para cálculo de dosimetria, e poder fazer a dosimetria, né, de medicina nuclear, de qualquer tipo de dosimetria, ter esse dado ali, né, sendo possível de ser calculado sem pagar por isso, por exemplo. Agora, se você pega os códigos Olinda, códigos são caríssimos, e muitas vezes as universidades brasileiras compram esses códigos, etc. Então, tem uma discussão muito importante aqui, que eu acho que ela pode ir além disso daqui que a gente está falando, é lógico. Convido vocês, aproveito para vir para o ISSD, para a gente conversar sobre isso aqui no Congresso, vai ter aqui em Belo Horizonte, no CDTM, para a gente falar sobre isso, né? Eu queria ter aberto uma mesa sobre empreendedorismo, sobre esse link das empresas com a universidade, com a parte acadêmica, para a gente tentar dar outros caminhos, porque a gente tem, né, todos nós somos orientadoras, a gente tem um monte de aluno que está formando, para onde eles vão, né? Quem sabe a gente consegue, pessoas fantásticas, tem alunos fantásticos, vocês também com certeza têm, então, né, para a gente ajudar nesse sentido. Gente, vou passar a palavra para vocês, para a gente fechar cada uma das suas palavras finais, tudo bem? Vou começar, então, o verso agora. A Mirta começa primeiro, depois vem a Daniela, depois vem a Rita. Tudo bem? Não, eu agradeço muito pela oportunidade, Thelma. Realmente eu aprendi muito de todas as conversas e eu sou aberta, sim, a cooperar sempre. Eu acho que o mais importante quando a gente se decide empreender é que a gente aprenda a ouvir a necessidade, ouvir aos outros, ouvir, não é você com às vezes até com seu próprio ego, não, ouve qual é a necessidade que os outros têm e se comunicar realmente, entender qual é o problema que a pessoa ou que a instituição tem. E então, e estes debates são muito fortes para nós, entendendo como mulher, inclusive, o momento que nós estamos vivendo, é um momento em que a gente tem que inspirar mais a outras mulheres a fazer o que nós estamos fazendo. E então é muito importante, para mim foi um honor ter recebido esse convite para falar sobre a minha experiência e para ouvir as outras. Eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade. Fantástico, obrigada, Daniela.
Daniela. Bom, também quero agradecer aí a vocês, e eu acho que a palavra aí, quando a gente fala, né, toda a questão da diversidade das mulheres, é de fato a sororidade, né? A gente tem que olhar no outro e ver capacidades, habilidades, gestão de pessoas é bastante focado nisso, e trazer esse diverso para um meio não tão diverso, para que as pessoas percebam que todos fazemos diferença, né? Homens, mulheres, somos negros, somos estrangeiros. Eu acho que não ter dentro da gente nenhum tipo de preconceito ajuda demais a gente a seguir, né? E olhar pelo todo, olhar por um geral. São 1.900 empregados. A nossa felicidade, porque quando eu entrei aqui tinham 1.000 empregados aproximadamente, e a gente faz concurso, a gente coloca cotas, a gente trabalha, e quando eu olho essa dinâmica ao longo dos anos, a gente só está evoluindo. Então, dá uma satisfação muito grande aí de poder apoiar as mulheres e as pessoas que estão aqui na organização. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Então, eu acho que é uma união, né, do que as duas colegas falaram, né? É o nosso compromisso de quem já galgou, né, já está num caminho, já teve uma trajetória, né, já entende essa experiência, as dificuldades, é olhar para o outro mesmo e com empatia e auxiliar, né? É mostrar que o caminho vai ser mais fácil, com certeza, do que foi esse caminho. Hoje vai ser mais fácil, porque hoje a gente está aqui discutindo sobre isso, né? E encorajar essas pessoas, né, a arriscar, né? As mulheres precisam arriscar, né? E quando tem um grupo de mulheres por trás, né, que já tiveram experiência impulsionando, eu acho que nós vamos ter um bom resultado, sim, né? E como a Daniela falou, né, todos nós somos importantes, não porque são homens, são mulheres, que seja, todos somos importantes, e só que cada qual tem que se respeitar e respeitar o outro, né? Acho que eu trabalho com ética, com respeito, a gente consegue evoluir bastante, né? Entendendo a importância de cada um. Ninguém faz nada sozinho, não é? Exatamente. Não é? Mas todos têm que entender que cada um vai ter sua parcela, mesmo que seja assim. Se está contribuindo, é importante para o todo, né? Então, mais uma vez, obrigada por esse momento e que tenhamos mais momentos desses. Obrigada. Obrigada, gente. Esse painel é uma convocação da empreendedorismo e inovação para as mulheres, que seja reconhecido como um pilar das políticas de equidade e desenvolvimento sustentável, né? Vou agradecer a Mirta Torres, a instituição 12 Image. Mirta, você está no Rio, né? Assim, que as duas estão em São Paulo, eu esqueci de perguntar isso. Você estava falando da COP, então, agradeço a sua empresa, né, a ajuda, a participação, etc. A Daniela da Amazon, com certeza, a Ana Cláudia também, desculpa, a Ana Cláudia da SBBN. SBBN, isso. E a Unim Brasil, lógico, né, por essa oportunidade, junto aí com a gente, o governo federal, né, todas as instituições aí que estão ajudando a gente nessa etapa, nesse congresso. Amanhã a gente abre a conferência novamente às 9 horas, e nós vamos ter aí a Ana Gabriele, que vai ser a moderadora da mesa equidade de gênero, diversidade étnico-racial, sexualidade e acessibilidade. Uma mesa fantástica, às 9 horas. Espero encontrá-las todas aqui. Obrigada novamente. Foi um prazer conhecê-las também, né? E a Mirta, revê-la. Obrigada, tudo de bom. Obrigada, boa tarde, pessoal. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada a todas, todas e todos. Tchau, tchau.